Mateus capítulo 9, o verso aqui 17. 9:17. Nove 16. Amém? Mateus 9:16. A palavra do Senhor diz assim: diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, entorna-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Vou ler de novo o verso 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, entorna-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Oramos nesta manhã. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus mais uma vez pela tua presença e queremos te pedir que a tua palavra traga entendimento para as nossas vidas de uma forma poderosa nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Bom, quinta-feira passada eu falei sobre o corpo de Cristo. Eu expliquei sobre estarmos enxertados no corpo de Cristo. Rapidinho eu vou dizer: quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você entrou no corpo de Cristo. Então quer dizer, você faz parte de todos os outros cristãos que você pode imaginar na face da terra. Então tem um cristão lá na China, tem um cristão lá na Alemanha, tem um cristão lá no Japão, aonde for, você faz parte junto com essa pessoa do corpo de Cristo. Deu para entender? Amém? Então não existe assim, existe variedades, imensas igrejas no mundo, graças a Deus por isso. Mas quando Deus ele olha, ele está olhando uma única igreja, tá? Uma única igreja, ok? Amém? Ponto número 1. Ponto número 2. Quando você recebe Jesus, existe essa necessidade de você andar em comunhão com outras pessoas. Por quê? Porque você não sabe de nada. Você não conhece o caminho de um cristão. Então, se a pessoa fala assim: eu recebi Jesus, mas ela continua no mesmo, da mesma forma, né, fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes de ela abrir a boca e falar: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Se ela continua, ela não vai ter mudança nenhuma. Não vai ter. Aquilo que aconteceu na vida dela foi só uma experiência que ela teve. É como uma pessoa tem uma experiência a partir do momento que fuma uma maconha. É assim que acontece, fica piradão, né, ou vai beber. É uma experiência. E aí a pessoa, ela esquece que agora ela tem uma nova vida. Ela tem uma nova vida. E essa nova vida, ela precisa ser alimentada. A nova vida precisa ser alimentada. Então, às vezes a pessoa fala assim: mas é que eu já estou meio assim, velho, acabado, que eu não vou conseguir. Não, você consegue, porque a Bíblia está dizendo que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então a Bíblia está falando que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí existe essa necessidade de você andar junto com outras pessoas que já são cristãs, e principalmente pessoas que já estão a léguas, a quilômetros e quilômetros de distância, né? Pessoas que já passaram por várias situações, que provavelmente até passaram por situações que você está passando agora. E aí quando você se junta a essas pessoas, elas não têm poder de mudar a sua vida, mas elas podem te orientar, e elas podem
te ajudar em oração. Aí você vai se sentir como fortalecido, porque você vai dizer assim: puxa, eu não estou sozinho. Eu pensei que a minha caminhada era uma caminhada sozinha. Não, alguém vai ser colocado ali por Deus para começar a ajudar você. E esse é outro ponto que eu estou falando. Você vai procurar uma igreja. Ai, pastor, mas eu não gosto de igreja, porque igreja é aquilo outro. Gente, a igreja, quando Jesus ele fala da igreja, ele está falando do corpo. Só que esse corpo, ele é constituído de homens. Quando eu falo homens, são homens e mulheres. E aí, quando você olha para homens e mulheres, você não pode esperar homens e mulheres perfeitos. Não existe pessoas perfeitas. O único perfeito é o Senhor. Se os meus olhos continuarem olhando para essas pessoas, por exemplo, você fica olhando para mim, um dia eu vou errar com você, eu vou falhar com você, com a maior certeza, porque eu sou um ser humano. Mas independente dessas pessoas serem falhas, você precisa entender que você faz parte de um corpo. Sabe, quando a pessoa pensa assim: eu não quero estar com aquela pessoa, eu não... Começa a fazer aquele tipo de acepção. Irmão, a igreja é o lugar onde se ajuntam as piores pessoas do mundo. Aquelas que foram rejeitadas pelo mundo. Aquelas que foram usadas pelo diabo. Aquelas que já roubaram, já mataram, já se prostituíram, já fizeram as piores coisas que você pode imaginar. São as pessoas que se constituem uma igreja. Só que essas pessoas, um dia, se arrependeram dos seus pecados. Se converteram dos seus maus caminhos, creram com o seu coração, confessaram com seus lábios que Jesus era Senhor e Salvador da vida deles. E pela que a Bíblia diz, quando a pessoa age desta forma, não há nenhuma condenação mais sobre a vida delas. Elas se tornam novas criaturas geradas pelo Espírito Santo. E aí elas estão numa nova caminhada, estão num caminho diferente. Por isso que eu preciso entender que quando você entra dentro de uma igreja, você não pode ser uma pessoa: eu vou entrar dentro da igreja, mas eu não vou me misturar muito. Eu vou entrar dentro de uma igreja, mas eu vou ficar aqui. Não tem como, porque a igreja, ela também faz parte do corpo de Cristo. Então você fica imaginando seus 5 dedos, aí o seu dedão vai falar assim: eu não quero ser dedão, agora eu quero ser dedinho. Não tem como isso, né? Ou o seu dedão fala assim, você sabe que se você perder esse dedinho, você tem dificuldade de pegar as coisas, né? Imagina se o dedão fala: eu não quero mais ser dedão, não quero mais. Não tem como, temos que entender que fazemos parte do mesmo corpo, fazemos parte. Se você está na igreja, você faz parte do mesmo corpo, e você é muito necessário dentro dessa igreja, muito necessário. Paulo estava falando uma coisa muito, muito séria, porque para nós aprendermos a nos unirmos mais e entendermos isso. Se alguém está sofrendo, estou dando só um resumo, se alguém está sofrendo, então nós também vamos sofrer. Sabe aquele negócio: eu não estou nem aí com o que fulano está passando? Não, a igreja de Cristo, ela é diferente. Se alguém que faz parte dessa igreja está passando por algum problema, inúmeras, todos nós também estamos passando pelo mesmo problema. Ai, pelo amor de Deus, eu já estou cheio de problema, pastor. Quer dizer que se fulano está passando por uma dificuldade, eu também vou estar passando? Ai, pelo amor de Deus, que negócio é esse? Assim eu não quero. Não, mas assim é o corpo de Cristo. Por isso que você não pode andar tão distante, tão distante. Conhece esse filme? Tão distante. Não pode. Você não pode ser uma pessoa individualista. Não pode. Você precisa entender que você, meu irmão, entrou na chuva, é para se molhar. Se pisou na lama, vai se sujar. Pastor, está falando que a igreja é lama? Não, não é isso, mas é um ajuntamento onde Deus quer limpar a todos, curar a todos, libertar a todos, transformar a todos. Enquanto eu não tenho um comprometimento com a igreja que eu frequento, a minha vida ela fica parada. Eu preciso ter comprometimento.
Porque quando Deus, Ele quer fazer alguma coisa, Ele não faz individualmente. É a nossa mentalidade que leva para isso. Às vezes, Deus está falando com aquela irmã ali. Aí eu queria tanto que Deus falasse comigo também. E quem disse que Deus não está falando com você? Não, mas o Senhor foi lá e falou e profetizou para aquela irmã. Não profetizou para mim, não. Mas a palavra que está saindo da minha boca é a palavra de Deus. Deus decidiu falar naquele lugar. Você não estava naquele lugar? Sim, estava. Então a palavra não foi só para aquela pessoa, foi para você também. Então Deus não faz acepção de pessoas. Quando você fala assim, Deus não entende meu sofrimento, entende sim o seu sofrimento. Por isso que Deus está falando sobre derramar vinho novo. O que é vinho novo? Unção nova. Unção nova sobre a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você é uma pessoa que pensa em fugir, quando vê uma luta, gosta de se esconder, quando, sabe aquelas pessoas que não gostam de assumir responsabilidades? Se você é uma pessoa dessa, você precisa aprender a se misturar mais na igreja. Você precisa. Porque você acha que você está à parte, você não está à parte, você faz parte. É isso que a Bíblia diz. Você não está longe, você faz parte. Uma comunidade. Então, a comunidade, ela precisa estar ligada a isso. Então, quando eu falei sobre essa questão, veja o Gênesis 49. Vamos lá para Gênesis 49, se puder colocar aí na tela. Gênesis 49 e o verso 2. 49, verso 2. Diz assim, eu vou ler o primeiro. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos para que vos anunciei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Qual é a palavra-chave aqui? Ajuntamento. O que o Espírito Santo faz conosco? Quando você vem no dia de domingo, o Espírito Santo está falando assim: vem, se ajunte. O Espírito Santo não está dizendo assim, pode ficar na sua casa que eu vou falar com você lá. Não, ajuntai-vos. Fala para a pessoa que está do seu lado: ajuntai-vos. Vamos ver o verso 2. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Então, aqui já tem uma direção. O Jacó tinha 12 filhos. Ele não poderia chegar e falar assim: ô meu filho, primeiro vem aqui, vou ter uma conversa com você, Deus quer falar com você e tal. Ô meu filho número 2, vem aqui, Deus. Não, ele já falou diretamente. Ele já disse: ajuntem os 12 filhos, porque eu vou falar através de você. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tira essa ideia da cabecinha, porque quando Deus pede para você se ajuntar, é porque Ele vai trazer uma direção, não só para você, mas para todos que querem se ajuntar. Então a palavra é para você que está aqui. E aqueles que não vieram? Aí sim, esses que não vieram perderam. Mas aponte o dedo para a pessoa que está do seu lado e fale assim: Deus está falando com você hoje. Diga mais forte: Deus está falando com você hoje. Diga outra vez para essa pessoa entender: Deus está falando com você hoje. Amém ou não amém? Amém. Então, está aí uma coisa que eu preciso analisar isso sobre a minha vida, né? Jesus um dia, ele falou para um dos discípulos, deixa eu procurar aqui para poder falar para você. Ele falou para um dos seus: falando sobre o tanque de Siloé. Jesus, ele fala sobre esse tanque. A pessoa, ela tinha uma enfermidade. Aí Jesus claramente diz assim para ele: ó, vai lá e se lava no tanque que se chama Siloé.
Está lá escrito. Parece uma coisa normal para você ou não? Sim ou não? Parece uma coisa normal? Mas por que às vezes quando Deus fala conosco, não parece normal? Parece normal porque está sendo falado para outra pessoa. Jesus falou, vai no tanque de Siloé, mas lá tinha outro tanque. Quando Deus nos dá uma direção, que é uma direção às vezes muito simples, vai lá, vai no culto hoje. Abre a Bíblia assim. Ó, faz isso daqui. Não, mas eu acho que tem que ser de outro jeito. Então, duas coisas nós já estamos aprendendo. Quando eu me ajunto, aquilo que Deus está falando não é só para uma pessoa, são para todas as pessoas. Todos vocês estão ouvindo a mesma palavra hoje. Segunda coisa, Deus está falando para fazermos uma coisa, não podemos questionar por que deve ser feito isso. Nós temos que falar para a pessoa que está ao seu lado, você precisa fazer. Fala assim, você precisa fazer. Porque essa segunda coisa é isso que trabalha muito na nossa vida. Aqui existe uma resistência na nossa vida em relação à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela não é muito forte dentro de nós, nós temos a maior facilidade de não cumprir o que a palavra de Deus está dizendo. Eu sei que antigamente as pessoas falavam assim, bitolado, você deve ser um bitolado. Mas uma pessoa bitolada, irmão, é uma pessoa que está cheia da palavra. E eu tenho certeza e convicção que quando ela quiser fazer alguma coisa fora da palavra, a palavra que está dentro dela vai trazer revelação para a vida dela. Quantos estão aqui pode dar um glória a Deus? Talvez esteja faltando para nós esse segundo posicionamento. Quando eu recebo a palavra, eu obedeço claramente o que a palavra de Deus está dizendo. Talvez está faltando para nós isso. E o pastor não tem esse poder de fazer isso na sua vida, sabia? Nem oração nenhuma tem esse poder. Nem jejum tem poder de mudar. É só se a pessoa realmente quiser. Ela tem que querer isso. Amém ou não amém? Terceira coisa é que quando eu estou na igreja, a igreja ela tem um propósito. A igreja foi levantada, essa igreja aqui, ou a igreja que você congrega, ela tem um propósito. Você tem que descobrir qual é o propósito. Quem não sabe aqui, a visão da nossa igreja é cura. Cura no espírito, na alma e no corpo. Restauração, perdão, no espírito, alma e corpo. Essa é a visão da igreja. Você está precisando de uma restauração? Esse é seu lugar. Está precisando em alguma dessas áreas? Esse é o seu lugar. Não, pastor, eu não estou precisando. Eu estou precisando de um carro zero. Aí deve ter outra igreja que vai dar isso, sei lá. Deve ter a igreja da prosperidade. Estou precisando, pastor, arrumar um namorado, uma namorada. Deve ter alguma igreja que deve ter com essa unção aí. Estou precisando ficar rico. Deve ter outra igreja que deve estar fazendo isso daí. Mas eu entendo que não adianta nada ter um carro, ou namorado, ou namorada, ou ficar rico, se essas três áreas da minha vida não estão restauradas. Então fala para o irmão que está do seu lado, você deve estar no lugar certo. Fala com mais convicção, você deve estar no lugar certo. Mais forte, fala assim, você deve estar no lugar certo. Amém ou não amém? Uma outra coisa que eu quero falar é que essa igreja, ela está andando. A igreja do Senhor, ela sempre está em movimento. Nós somos conhecidos, nós somos descendentes espirituais de Abraão, que é o pai da fé, porque a igreja, ela anda pela fé. A igreja não anda por aquilo que ela vê, ela anda por aquilo que ela crê. Então você anda pelo que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus. Então nós somos descendentes aí espirituais de Abraão. Abraão, ele é chamado o homem da travessia, o que atravessou, o que saiu
de Ur dos Caldeus, né, uma cidade pagã, uma cidade ímpia, e Abrão não era pobre, Abrão era rico, tá? Ele já era casado, a única coisa que ele não tinha era filhos. Mas ele ouviu a voz de Deus, porque naquela época não tinha Bíblia, ele ouviu a voz de Deus, e ele decidiu sair, ele decidiu atravessar. Então a nossa vida é uma vida de travessias, não é uma vida para ficarmos parados. Nós temos que sempre estar atravessando, andando. Mesmo porque, deixa eu te explicar, nossa vida, nosso fim não é aqui na terra, né? Nós temos uma Jerusalém celestial, se você não sabe disso, né? Nós temos uma nova Canaã. A Bíblia sempre está mostrando isso. Nós temos uma nova Canaã. Então, o nosso fim não é aqui. Se você está investindo tudo da sua vida aqui, nosso fim não é aqui. O nosso fim é lá no céu. Amém ou não amém? Mas às vezes existem coisas que podem estar travando a nossa travessia. O que será que pode estar travando a nossa travessia? Não sei. Tem que pensar, o que será que está travando a nossa travessia? Abrão tinha alguma coisa que atrapalhava a sua travessia. O que era? Fala assim para o irmão que está do seu lado, o seu sobrinho Ló. Quando Deus falou para Abrão sair de Ur dos Caldeus, era para ele ter ido, junto com a sua esposa e seus servos. Mas ele decide levar seu sobrinho, leva até seu pai também. No decorrer daquela caminhada, o seu sobrinho, os pastores do seu sobrinho, causam até mesmo uma dificuldade. Eles começam a brigar, eles se separam, só que esse sobrinho vai parar em uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. E antes disso vai acontecer tantas outras coisas. Quer dizer, ele sempre está causando alguma coisa. Fala para o irmão que está do seu lado, talvez você deva analisar agora o que é que está atrapalhando a sua travessia. Lembra que eu falei no começo do culto, que eu falei assim, às vezes você diz assim, isso aqui não tem nada a ver comigo? O Espírito Santo quer falar para nós, que quer mostrar algumas coisas, que tem sim alguma coisa a ver conosco. E quando você fala sobre Abrão e você fala sobre Ló, você vai ver Abrão muitas vezes lutando intercedendo pela vida do seu sobrinho. Primeiro ele é levado cativo, e aí Abrão pega lá os seus e vai libertá-lo. Depois a cidade de Sodoma vai ser destruída e Abrão continua ali orando, e aí ele é tirado de lá, para que ele não seja morto. Quem sabe você não precise fazer alguma coisa a partir desta manhã para que algo seja, não sei se essa é a palavra certa, destravado aí na sua vida. Porque se Deus está mandando, por exemplo, quem aqui dirige sabe, quando o sinal fica verde, o que acontece? Tem que fazer o quê? Tem que... E se você ficar parado? O de trás? E se tiver um guarda? Você ainda vai levar? Por quê? Porque o sinal está dizendo para você, mas você decidiu falar o quê? Não vou. Se fosse um sinal vermelho, tudo bem. Então Deus está dizendo para cada um de nós que o sinal está aberto. O momento de atravessar, o momento de avançar. Só que de repente nós estamos no meio de uma avenida. Quem já foi para Brasília, lá em Brasília, as pistas em Brasília são imensas. É tipo quatro pistas. É bem longa para você atravessar. E você tem que atravessar na faixa lá. Não tem muito farol lá não. Mas se você colocar o pé na faixa, todo mundo tem que parar. O mínimo lá para andar é 80 por hora numa avenida. Alô? Pensa você atravessando fora da faixa. Então, o que Deus está falando? Eu tenho que começar a analisar, porque Deus quer derramar
esse vinho novo sobre as nossas vidas. Deus está querendo trazer revelações novas para as nossas vidas, e nós não podemos desperdiçar isso, porque a palavra-chave do Senhor para nós é hora de atravessar. Fale para o irmão que está do seu lado, é hora de atravessar. Deus te reuniu aqui nesta manhã, fala assim, Deus te reuniu aqui nesta manhã, para você atravessar. Né? E aí, se existe uma palavra profética, gente, isso é muito forte. Não tem de onde você fugir mais de Deus depois que você fez uma aliança com Ele, tá? Não tem, não tem. Isso é muito do ser humano, porque quando eles pecaram, desobedecendo a Deus lá em Gênesis, primeira coisa que eles fizeram, fugir. Há muito tempo atrás, se você pode chamar isso de fuga, há muito tempo atrás, eu saí de uma igreja. Eu já era um evangelista na época, e eu saí da igreja. Não estava concordando com aquilo que estava acontecendo, e eu optei por sair. O que me leva a sair de uma igreja, né? Quando o pastor muitas vezes está falando heresias, quando o pastor ele está ali em prostituição, adultério, e ele não quer se arrepender, isso te leva também você a sair. Ou quando muitas vezes Deus fala para você sair, só que quando Deus manda você sair, Ele também diz para onde você tem que ir. Essa pessoa fala assim, olha, Deus mandou eu sair daqui, tá, para onde você vai? Não sei, então não foi Deus que mandou você sair. Não foi Deus, tá? E eu saí pela terceira opção. Deus mandou eu sair daqui, tá, saí. E eu decidi fazer o quê? Decidi sentar no banco como você está sentado. Para quê que eu decidi isso? Aonde eu ia, quando chegava uma pessoa no altar, olhava para mim e falava, você não é homem para ficar sentado nessa cadeira. Há uma unção sobre você. Você é separado assim. Assim é aquilo outro. Não é para você estar nessa cadeira. Por quê? Porque eu já tinha recebido uma palavra. Decidi sair da igreja que estava numa travessia. Só que mesmo saindo, aquela palavra estava sobre a minha vida, porque eu ouvi. Se eu não tivesse escutado, quem sabe estava de boa, né? Mas a palavra estava sobre a minha vida. Então eu tenho que aprender a discernir o tempo da profecia, o tempo da travessia. Deus liberou, o que Deus falou, é hora de atravessar. Atravessar o quê? Essas portas que estão me impedindo de chegar ao meu objetivo. E o que eu preciso fazer? Primeiro, você tem que se unir ao corpo, porque Deus não vai trabalhar individualmente, meu irmão. A vitória de um é a vitória de todos, a derrota de um é a derrota de todos. Não podemos ser individuais, não podemos pensar que só eu estou aqui, como diz o pessoal lá, da cocada preta, como é que faz aquele negócio lá? Rei da cocada preta, né? Fica pensando que, Deus, só eu estou nessa vida. Não, há uma travessia e precisa ter um alinhamento. Tem que ter um alinhamento. Então, quando você saiu da sua casa e você está aqui dentro dessa igreja, Deus está dizendo para você, é hora de você se ajuntar, é hora de você começar a ouvir, é hora de você começar a perceber o que é que está atrapalhando a tua caminhada. Comece a orar nesse sentido, e aí Deus vai começar a te dar direções para isso. Amém ou não amém? Fala para o irmão que está do seu lado, você faz parte do plano redentivo do Senhor. Amém? Você faz parte. O que é essa questão de redentivo? Vem da palavra redenção. Você está na igreja que se chama redenção. Quando você olha para essa questão de redenção, significa que você ainda está no lugar do sacrifício. Não, misericórdia. Porque tem dois outros ambientes que você precisa entrar ainda. Quais são esses dois ambientes? O lugar santo e o lugar santíssimo.
Lugar de redenção é lugar de ficar só confessando o pecado, que é o lugar do sacrifício. Ficar só confessando o pecado. Você não vem para a igreja para ficar confessando o pecado. Você tem que receber outras coisas a mais. Ou não? Se você é uma pessoa que fala, oh Deus, eu sei que é o certo confessar pecado, pedir perdão, isso é normal e tem que ser feito para Deus. Mas a minha vida não é só de confissão, a minha vida é vida de ter experiência, de ser alimentado pelo Espírito Santo, de ser suprido pelo Espírito Santo, de ser levado a um momento maior de experiência com Deus. Eu tenho que pensar nisso. Então eu estou nessa travessia, eu preciso avançar nisso. As pessoas elas param, eu estava com uma vida desgraçada, aí algum cristão chegou, pregou o evangelho lá, tá bom, não tem mais nada o que fazer mesmo, né? Já tentei tudo, não tem mais jeito? Eu vou receber esse Jesus aí, tá bom, virei crente agora. Aí vira crente, porque a gente não vira crente, irmão. Porque quem vira, desvira. Nós tomamos uma decisão de deixar de andar por um caminho e agora começamos a andar por um outro caminho, caminho do confronto, um caminho aonde você só consegue por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. O caminho aonde Jesus ele te leva a Deus. Porque sem essa cobertura do sangue de Jesus na nossa vida, nós não podemos nos aproximar de Deus. Esse tem que ser o nosso alvo, o nosso objetivo. Se quer que o evangelho aí fora está sendo ministrado assim, olha, vem aqui que eu vou mudar a sua vida. Jesus não prometeu mudar a nossa vida. Ele disse que salvaria você do inferno e levaria você para os céus. O evangelho é isso. Então eu tenho que aprender a atravessar isso. É isso que você e eu precisamos nos alinhar. Você está aqui? Pergunta para o irmão, você está aqui nessa manhã? Então Deus quer iniciar na nossa vida esse processo de libertação. Esse é o processo de libertação na nossa vida. Estou aqui para te dizer que não existe um final, tá? O final, se eu posso dizer que existe um final, é só quando nós fomos arrebatados. Mas você está em uma travessia. Você está em uma travessia, gente. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala de novo. Você está numa travessia. E nessa travessia é onde acontece o processo da libertação em todas as áreas da sua vida. Por isso que se você colocou o pé, fale para o irmão que está ao seu lado, se você colocou o seu pé nesse novo caminho, você não pode olhar para trás. Porque Deus não se agrada de pessoas que fazem isso. É como se você estivesse dizendo assim, essa obra que Jesus fez na cruz do Calvário não serviu nada para a minha vida. Essa obra aí, desculpa a expressão, uma porcaria. É como se você põe o pé nesse caminho e você olha para trás, você está dizendo assim, deve haver outros caminhos melhores. Com certeza, vai ter outros caminhos melhores, atalhos melhores para o inferno. Com certeza. Mas por quê? Olhe para a pessoa e fala assim, por quê? Não, assim, faz assim do coração assim, por quê? Por quê? Não fala mais assim forte, assim, mas por quê? Por quê? Porque nós resistimos tanto à voz do Espírito Santo. Fala comigo, gente, vamos lá, por quê? Por quê? Porque nós resistimos tanto à voz do Espírito Santo. Por quê? Então, gente, mesmo porque eu sei que lá fora tem uma moda, existe uma moda de ser cristão. Ser cristão não é moda. Ser cristão é saber aonde estava, aonde está e para onde vai. Isso é ser cristão.
Quando você sabe isso, o processo de libertação entra na sua vida. O processo de mudança entra na sua vida. Você já viu pessoas falarem assim: ah, porque nada muda na minha vida? Quem já escutou gente assim falar? Nada muda na minha vida? Ela precisa analisar aonde ela está. Ela tem que analisar onde ela está. Você continua andando? Não, já parei, já desisti. Eita, já estou na 10ª igreja. Quando você entra no caminho, a pessoa do Espírito Santo vem e ele começa a tirar toda a impureza. Quem já tirou lixo de casa? Quando você vai mexer naquele lixo, o que acontece? Cheira mal. Então a função do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está olhando para aquele que está andando no caminho. Então ele está tirando as impurezas. E é nesse momento que muita gente se revolta. Porque ela quer alcançar o que ela deseja do jeito dela, e não é do jeito dela, é do jeito que Deus preparou. Deus está te preparando, assim como você se prepara para uma formatura. Você vai para uma formatura de short? Sim ou não? A não ser que seja na praia, né? Mas você vai para uma formatura? Não, você se veste. Então Deus está ali preparando, está te limpando, para que você e eu possamos nos aproximar mais dEle. Lembre-se que você, fale assim para o irmão que está ao seu lado, lembre que você colocou o seu pé nesse caminho, e esse caminho é um caminho manchado pelo sangue de Jesus, mas esse caminho é o caminho que te leva ao cumprimento de toda a aliança de Deus sobre a sua vida. Quando você anda por esse caminho, é só você olhar para o caminho que o povo de Israel, lá no Velho Testamento, estava fazendo. Eles estavam andando, e a Bíblia diz que por causa de uma determinada desobediência deles, numa certa feita, eles tiveram que recuar e começaram a andar em círculos durante 40 anos. Mas durante 40 anos não faltou o chinelo Havaianas, ou aquele que está em moda. Qual que é um outro que está em moda aí? Tem algum outro? Chinelo? Não tem? Hã? Qual que é? Esse aí é de boy, meu. Esse aí é de boy. Não faltou o chinelo, não faltou a roupa, não faltou comida. Fala assim para o irmão que está do seu lado: anda no caminho, que não vai faltar nada para você. Né? Outra coisa é que a primeira coisa que acontece quando você anda no caminho é ser confrontado, porque você e eu estamos cheios de ideias. Vocês têm várias ideias, vários pensamentos. Às vezes quando alguém está falando assim, olha o que a Bíblia diz, aí a pessoa está aqui e fala assim, mas não é bem assim não, não é bem assim não. Está dizendo aqui, ela não fala aqui, mas não é assim não. Não tem nada a ver esse negócio. E eu me vejo, quando eu falo assim, eu me vejo quando eu era novo convertido. Quantas vezes as pessoas não falavam e eu, não tem nada a ver esse negócio, mas eu tive que aprender a obedecer o que estava sendo dito ali, que era a palavra de Deus. Hoje nós somos cheios de questionamentos. Hoje Jesus está num cantinho no nosso coração, e quem mais manda em nós mesmos somos nós. Achamos que Jesus é aquele, aperta o botão, preciso de uma coisa agora, faz aí, gênio da lâmpada. O Senhor está dizendo que quando você e eu começamos a semear a obediência, a semear a fé, a semear a convicção na palavra, tenta. Eu acho legal, eu acho bacana. Porque quando você resolve mudar a área que você mais é fraca, é a área em que você é mais atacado. Quando você decide andar no caminho do Senhor, a área em que você
mais é fraco, mais você é atacado. E muitas vezes começam a vir laços, né, no linguajar evangélico, começam a vir esses laços para tentar te distrair. E aí você deixa de olhar para o processo que Deus quer fazer na sua vida e começa a olhar para a necessidade carnal que muitas vezes nós precisamos. Por isso que o Senhor nos ensina que não podemos olhar carnalmente, nós precisamos aprender a crer no que a palavra do Senhor está dizendo. Hoje, Deus quer que você atravesse. A Santa Ceia é sinal de travessia. É sinal de você sair da escravidão para ir em direção à terra prometida. Hoje é uma manhã de posicionamento. Se você é uma pessoa de muitas dúvidas, se você se voltar para Deus, Deus vai começar a tirar essas dúvidas. Temos que aprender a confiar no Espírito Santo. Então, a pessoa ela diz assim: eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Se você pedir e clamar, Ele vai mostrar para você o que Ele tem para você. Temos que permitir que o Espírito Santo venha nos livrar de qualquer obstáculo. Olha como é as coisas. Eu já fui muito resistente antes de receber Jesus. Quantas vezes eu não fui resistente a receber Jesus? Quantas vezes quando alguém pregava para mim o Evangelho, eu zombava, dizendo: eu não preciso disso, isso para mim é uma babaquice. Mas ainda bem que a Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E um dia, eu realmente fui convencido disso. Aí eu disse: não, precisa andar pelo outro caminho. Então, é um momento de analisar, porque a verdadeira conversão só vem quando você se enxerga você mesmo. Quando você olha para você mesmo. Se você está olhando para você, você vai dizer assim: eu estou legal, estou bacana. Então, o Espírito Santo não está fazendo obra aí não. Porque a função do Espírito Santo é mostrar aquilo que precisa ser retirado, para que você inicie um processo de transformação. Por isso nós temos que orar nesta manhã, para que você e eu possamos receber discernimento, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Pastor, como é que eu escuto a voz de Deus? Deus vai falar com você. Pode ter certeza que Deus vai falar com você. E se for a minha voz, não sou eu, é Deus falando com você. Você pode ter certeza. A palavra de Deus para nosso ajuntamento nesta manhã é que nós estamos entrando em um tempo de paz. Como é que pode isso, pastor? Eu entrar num tempo de paz, o senhor não sabe a minha vida? Essa é a palavra. Quando começa a chover, para onde é que você vai? Se você está na rua. Oi? Você procura uma cobertura. Se você tem um guarda-chuva, tudo bem. Mas mesmo assim, quando é forte, você vai procurar uma cobertura. Então, se nós estamos com algum problema, vamos para debaixo da cobertura de Deus. Porque debaixo da cobertura de Deus, Deus está dizendo assim: se você estiver alinhado, nada vai interferir no meu processo na tua vida. Nós verdadeiramente vamos vencer. Quem crê nisso? Eu quero te dizer que cada um de vocês que estão aqui nessa manhã tem promessas de Deus. Mas essas promessas, elas só podem ser concluídas se eu me alinho. Fale para o irmão que está do seu lado: você precisa se alinhar. Fale mais forte: você tem que se alinhar. Amém? E esse mês nós estamos profetizando muito sobre cura, estamos profetizando muito sobre milagres. Então, quando eu estou alinhado, eu posso pedir: Senhor, eu quero essa cura. Senhor, eu preciso deste milagre.
Porque uma coisa é certa, quando Deus ele fala, ele cumpre, meu irmão. Deus falou para o povo de Israel: peguem o cordeiro, matem o cordeiro, peguem o sangue, coloquem nas janelas, coloquem nas portas, comam esse cordeiro e estejam preparados, porque vocês vão sair. Hoje é o primeiro dia na vida de vocês. Vocês vão sair dessa escravidão. O que aconteceu? Eles saíram. Mesmo que a minha mente esteja dizendo, não vai acontecer, se você estiver alinhado à vontade de Deus, o dia determinado por Deus para abençoar a sua vida, é o dia que vai acontecer um milagre, em nome do Senhor Jesus. Deus tem um curso para você, Deus tem um curso para nós, Deus tem um curso para essa igreja, Deus tem uma direção, e nós não podemos ficar para trás. Esse vai ser o início de uma grande mudança sobre a nossa vida. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Mais forte. Sabe uma coisa que eu e você precisamos aprender? É que o preço já foi pago. Fale para o irmão que está do seu lado: o preço já foi pago. Que direito tem um escravo? Que direito tem um escravo? Nenhum. Ele é escravo. Deixa eu te falar, isso aqui nada mais é, isso aqui não tem nada forte, poderoso, místico. Isso aqui não tem nada disso. Isso é um pão puma e um suco de maçã. Isso não tem nada místico. Porque às vezes a pessoa fala, não tem nada místico aqui. Então por que eu vou celebrar? Isso aqui é uma celebração, uma comemoração do quê? Porque um dia Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dia essa palavra se cumpriu. Jesus disse: eu estou dando a minha vida por você. Um dia essa palavra se cumpriu. Eu estou derramando todo o meu sangue, até a última gota, para te libertar. Quando você come isso daqui, isso não é a carne de Jesus, isso não é o sangue de Jesus, isso é um símbolo de que a tua libertação já aconteceu. Não, você não me ouviu. A tua libertação já aconteceu. Só que por isso que a Bíblia diz assim: se você está doente, o que é doente? Alguém que não toma posse daquilo que já aconteceu. Alguém que precisa mudar, a mente tem que mudar aqui. Porque não adianta eu tomar e dizer assim: eu ainda não posso, eu ainda não consigo, ó vida, ó céu, ó azar. Não, a sua mente tem que mudar. Porque é a fé que está sendo ativada quando você participa da ceia. E aí, eu tenho que crer que o preço já foi pago. Isaías 53. Jesus levou sobre si nossas dores. Mas eu estou doente, mas Jesus levou sobre si nossas dores. Mas eu estou doente, pastor. Mas está escrito, Jesus levou sobre si nossas dores. O que eu tenho que fazer aqui? Deixar de falar que eu estou doente, e eu tenho que começar a declarar o que a palavra está dizendo. Ele levou sobre si minhas dores. Isso é pensamento positivo? Não, isso é prática de fé. Porque você está confessando o que está escrito, e você não está confessando o que alguém escreveu, você está confessando o que aconteceu. Alô? Você confessa o que aconteceu, porque quando ele é crucificado na cruz, ele leva sobre si. Para quem não sabe, Jesus é crucificado às 9 da manhã, mas ele morre às 3 da tarde. Por que tanto tempo? Vocês sabem disso ou não? Ele ficou das 9 até às 3 da manhã lá crucificado. Por que tanto tempo?
Por quê? Não, porque ele era forte. Ele era o tipo Rambo. Por quê? Porque Jesus tinha que morrer na hora certa. Ele não podia morrer antes e ele não podia nem morrer depois. Ele tinha que morrer na hora certa. Como assim, pastor? Na hora certa? O dia que Jesus está morrendo é o dia da celebração da Páscoa. Alô? Tudo tem um significado, meu irmão. É só você olhar para a Bíblia. A Bíblia não é um livro para você ficar carregando. A Bíblia está registrado, existem as leis na Bíblia da sua libertação. Você tem que tomar posse disso. Está escrito que você está liberto, mas você vive preso. Está escrito que você está curado, mas você vive ainda doente. Está escrito. Jesus morre. E eles se espantaram, porque Jesus morre exatamente na hora certa. Quando ele diz assim, está consumado, é porque ele sabia que aquela era a hora certa. Os que estavam, os guardas, as pessoas que estavam do lado, e se espantaram. Mas como é que ele... Não é assim. Por que ele morreu tão rápido? Porque ele morre na hora certa. Algum soldado chega lá e fura o seu lado para ver se realmente ele estava morto, e fura. E quando fura, sai água. Por que não sai o sangue? Porque ele deu todo o sangue dele por mim e por você. Ei, fala para o irmão que está ao seu lado. Por mim e por você foi derramado todo o sangue. E sangue é sinal de remissão. Sangue é sinal de que o preço foi pago. Sangue é sinal de vida. Porque ele disse, se eu vivo, você vai viver também. Tem que entrar na sua mente. Deus está dizendo, você não está mais no Egito, você não é mais escravo. Por que a pressa de Nicodemos? Para pegar o corpo. Porque ia virar o dia, às 18 horas, ia virar o dia. E quando virasse o dia, não podia, era lei, não podia tocar em defunto. Tinha que santificar, era o Shabá. Era um dia de descanso, não podia. Então, por que eles se apressaram? Eles se apressaram, pegaram rapidamente aquele corpo, tiraram da cruz e colocaram lá as especiarias, enrolaram, colocaram naquele sepulcro, antes que virasse o dia, que é às 18 horas. Porque depois disso não podia fazer mais. Por que tudo isso? Porque Jesus, ele morre como o Cordeiro Pascual. Páscoa quer dizer o dia em que o Senhor nos poupou, o dia em que o Senhor nos libertou. Jesus, ele morre verdadeiramente dizendo assim, eu sou aquele que te liberta. Então quando você se apropria dessa verdade, meu irmão, mesmo que o diabo se levante colocando mentiras contra a sua vida, o que vai prevalecer foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você está aqui, irmão? Quem está aqui, meu irmão? Quem está aqui? Então, ele morreu na hora certa, Cordeiro Pascual, a oferta que tinha que ser para que eu e você pudéssemos ter vida. Então esse é o caminho. Isso tem que ser a sua vida, isso tem que ser a sua história. Porque se nós só somos cristãos dentro da igreja, é religiosidade isso. Atravesse a porta da escravidão, atravesse a porta que está te atrapalhando, atravesse essa porta. Porque a palavra de Deus para a nossa vida é que nada vai te manter cativo mais. A porta, ela já foi aberta e você precisa atravessar essa porta. E como é que eu atravesso essa porta dessa escravidão? Molhado, marcado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus por isso, irmão.
E aí quando você começa a andar por esse novo caminho, é o caminho, levante a sua mão, é o caminho de milagres que vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você é uma pessoa que está sendo bombardeada, há pessoas aqui nesta manhã, que são bombardeadas na sua mente, marionetes de Satanás, marionetes de demônios, fazem aquilo que os demônios mandam fazer. Há pessoas aqui que estão totalmente assim, podem estar com uma roupa limpa, maravilhosa hoje, cheirosa, mas é totalmente escrava, porque não consegue entender esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você precisa entender, porque se você começar a entender, o tempo de mudança chegou na sua vida. Amém ou não amém? Eu falei, eu acho que domingo passado, eu falei assim, Deus disse para o povo de Israel, vão comer o cordeiro, mas estejam com as suas trouxas. Quem veio do norte, né, que nem eu vim e trouxe umas trouxas. Nem sei quantas trouxas eram, mas eu vim e trouxe. Quer dizer, quem trouxe foi minha mãe, né, mas tá lá. Arruma as suas trouxas, coloca o sapato, fica com a roupa de saída. Roupa de saída. Então eles estavam festejando, porque eles estavam acreditando que eles iriam sair naquela noite. Pergunte para o irmão que está do seu lado, e você? Você crê ou não crê? Que Deus já te libertou, que Deus já te salvou, que Deus já te curou, que Deus já te restaurou, que Deus já transformou a sua vida. Tem muitos que vão dizer, eu sei lá, pastor, eu tenho essa dificuldade. Então é melhor você passar por cima dessa dificuldade. É melhor. Porque não adianta mudar, irmão. Eu vim de uma igreja que às vezes as pessoas mudavam de veste, mas continuavam sendo escravas. Mudavam de vestes, mas continuavam sendo escravos. Adianta mudar de veste, gente? Se a mente não muda? Não adianta. Então, Deus nos chamou para liberdade. Ele nos chamou para a liberdade. E essa liberdade está no entendimento da palavra de Deus. Nossa mente tem que ser liberta. Mas liberta do quê, pastor? Ué, pergunta para Deus, Deus vai mostrar para você. Deus vai mostrar para você. Deus vai mostrar para você nesta manhã. Quem crê nisso? Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, a partir dessa manhã, te dê estratégias para você se alinhar corretamente. Em nome de Jesus. Fale assim para ele e para ela, fala em nome de Jesus. A partir dessa manhã, através dessa ceia, você vai estar no lugar certo, você vai estar na hora certa, você vai estar alinhado com o propósito de Deus, com os planos de Deus, amém? Tudo isso acontece quando você sabe da onde você saiu, porque eu sei da onde eu saí. Você sabe onde é que você está, onde é que eu estou? Estou dentro de uma igreja, não, onde é que você está em Cristo. Ou você ainda está assim meio a meio? Ou você ainda está tipo assim, aquela criancinha que não mordeu o negócio, sabe? Que fica assim, não quer. Como é que você está? Deus quer fazer um comprometimento com você nessa manhã. Porque Santa Ceia é aliança com Ele. E essa aliança é aliança de cura, é aliança de libertação, é aliança de restauração, é aliança de milagre, é uma aliança de renovação de mente. Isso é aliança. Humanamente, você vai tomar um suco e comer um pedaço de pão. Mas se você estiver cheio de fé, se realmente é isso que você quer. Tem um hino que diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, assim como a
encosta, suspira pelas águas. Assim a minha alma anseia por ti. Você sabe qual é a história desse cântico? A corça, ela é esperta. Ela percebe que tem um animal, tem um inimigo querendo matar a vida dela, tragá-la. Então o que a corça faz? Ela procura a água. Porque quando ela mergulha na água, o cheiro dela desaparece. E aí o inimigo não sabe mais onde está. Por isso que tem assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Quer dizer, enquanto a sua alma está agindo, você está vivendo uma vida normal, gente. Uma vida normal. Mas quando você mergulha nas águas do Espírito Santo, ó, mergulha nas águas do Espírito Santo. Mergulha hoje. Como é difícil. Quanta resistência que o Espírito de Deus tem. Porque o Espírito Santo queria tanto que você mergulhasse nessas águas. Mas eu não tenho entendimento. Mergulha mesmo assim. O Renato, eu lembro que um dia o Renato ele mergulhou na piscina. Lembra, Renato? Você mergulhou na piscina? Mergulhou de cabeça. E a piscina era rasa. Mas ele mergulhou. Teve uma baita de uma experiência. Mas ele mergulhou. Fala para o irmão que está do seu lado. Você precisa nessa manhã mergulhar. Mergulha nessas águas. Em nome de Jesus, mergulha nessas águas, gente. Não existe vida sem o dono da vida, que é Jesus. Não existe. Não existe. Fique em pé, por favor.